Olá, eu sou Fábio Fiorini, bom estar aqui novamente, de volta com vocês. Vamos iniciar a nossa jornada no mundo da cultura de vender, verbo de ação no infinitivo para atingir cada vez melhores resultados. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu acho que é importante dizer que quando a gente tem um objetivo de fazer com que alguém compre alguma das nossas soluções, existem passos a serem seguidos. Então, vamos colocar um cenário hipotético que a gente ou usa como consumidor ou a gente usa como profissional efetivo, uma loja. Quando você está dentro de uma loja, imagina que você é a pessoa que vai atender um potencial cliente que vai entrar naquela loja. Quando a pessoa entra naquela loja, até o ato dela levar um determinado produto, acontecem etapas. Que etapas são essas? A pessoa entrou na loja, existe um processo de abordagem. Quando você aborda a pessoa, ela começa a interagir com você e aí você começa a levantar as necessidades dessa pessoa. Você vai perguntando situações. Depois que você entende essas situações, você precisa apresentar efetivamente aquele seu produto ou serviço. Depois que você apresentou o seu produto ou serviço, pode ser que essa pessoa resista ou não resista. Vamos imaginar que ela resiste, começa um processo de negociação. Depois da negociação, existe a parte efetiva de fechamento. Isso tudo pode acontecer em 30 segundos, falando de uma loja. Agora vamos imaginar outros cenários, né? Um pouco mais difíceis. E que a gente acaba não pensando. Quando a gente pensa de venda, a gente vai pensando basicamente na loja. Mas imagina uma escola. Acontece exatamente o mesmo processo. Você fica interessado no curso, aí você entra em contato com a escola e aí ela precisa te abordar, levantar as necessidades, apresentar as melhores soluções, negociar e efetivamente fazer a matrícula. Vamos pensar num cenário fora também da realidade que eu já mencionei, um escritório de advocacia. Tem uma etapa anterior aqui a essa. Prospectar, você saber que empresas ou pessoas você vai visitar para apresentar o escritório de advocacia, aí você tem que abordar, depois você vai levantar as necessidades, depois você vai apresentar a sua solução e vai existir uma negociação para fechar efetivamente ou não. E isso a gente pode levar exemplos, consultório médico, clínicas de odontologia, consultórios de psicologia, exatamente da mesma forma. Você vai receber pacientes, você vai ter que perguntar, saber a necessidade, o médico vai apresentar a melhor solução, vão negociar e efetivamente ele vai se tornar paciente frequente ou não. Então isso é um processo. É a primeira coisa que vocês efetivamente, depois da disciplina, precisam começar a saber. E para cada uma dessas etapas, existem técnicas para que elas sejam melhores executadas. A primeira técnica que a gente vai trabalhar a partir de agora, a gente chama de preparação e planejamento. Os nomes são relativamente fáceis, né? São comuns, acho que é a realidade de todo mundo. Eu preciso me preparar melhor, eu preciso planejar melhor, mas efetivamente no processo de obter melhores resultados e melhorar a performance, ele tende a ser determinante. Então eu queria refletir com vocês o que vocês imaginam de preparação e planejamento quando a gente estiver falando de buscar resultados comerciais, né, para você obter melhores resultados para sua empresa, para sua carreira, para sua performance, para a empresa que você trabalha. Não é simplesmente planejar o quanto é que a gente quer de resultado, isso é a parte mais simples, é como se a gente estabelecesse uma meta. Esse mês nós precisamos ter 10 novos pacientes. Ou então, não, esse mês eu preciso buscar 2 novos clientes. Então, não, olha, nossa empresa aqui precisa vender X mil reais. Isso é uma parte simples, o que efetivamente a gente acredita que a maioria das pessoas fazem. Mas nós precisamos planejar cada uma das etapas de como nós vamos atingir esse resultado. Então eu gostaria de que vocês refletissem agora, nesse momento, vocês aí em posse da sua apostila, do seu material de aula, você conseguisse escrever o que está dizendo efetivamente aí, o que está pedindo efetivamente para você, né? Para você, o que é planejamento? Como é que você vai contar as suas histórias? Conta como é que você planeja, tenta escrever o como é que você faz esse planejamento hoje. Você vai perceber que é uma coisa difícil muitas vezes de fazer. O como é que você planeja. E aí eu vou colocar uma pimenta, como é que você planeja o seu dia, como é que você planeja a sua semana, como é que você planeja o seu mês. Eu gostaria que vocês refletissem e escrevessem isso para que isso tudo ficasse registrado e a gente pudesse efetivamente seguir em frente falando sobre este assunto, tá bom? Depois de ter feito isso, chega uma parte que nós vamos falar sobre preparação.
né? Existe uma questão relacionada a planejamento e existe a outra relacionada à preparação. Se vocês olharem novamente aí para a tela, vocês vão perceber que a preparação, a teoria dela diz que você antecipa-se a algo, você cria um exercício de alguma coisa, você pratica antes de efetivamente estar valendo, né? E no final das contas o que importa é o estar preparado. Eu queria falar para vocês, eu sempre gosto de utilizar esse tipo de exemplo, que são os esportistas, né? Os esportistas têm um constante processo de preparação. Você pega o nosso jogador aí do momento, o Neymar. Ele treina todos os dias, tem hora que ele está mais focado, tem hora que ele está menos focado, mas efetivamente ele treina todos os dias. Para quê? Para que ele fique cada vez melhor preparado. E os jogadores de basquete do mundo inteiro, do Brasil, de vôlei, a mesma coisa, eles estão cada vez mais aprimorando técnicas. Para que serve isso? E já tem um pouco a ver do que nós vamos falar dali para frente. Eles não fazem isso de forma aleatória, esse preparo não é de forma aleatória. Ele é preparado técnica por técnica. Então vamos dar o exemplo do Neymar, efetivamente. Que técnicas que o Neymar precisa utilizar num jogo de futebol? Ele precisa passar, ele precisa driblar, ele precisa cabecear, ele precisa bater escanteio, ele precisa bater pênalti. Vou me ater aqui a essas 5 técnicas. Significa que ao longo da semana, até que chegue o próximo jogo, ele vai treinar cada vez mais essas técnicas para chegar no jogo e poder implementar essas técnicas melhor preparado. Exemplo prático e real. Existe uma pessoa no jogo de futebol que fica só marcando, hoje se faz isso no computador, mas é como se fosse assim, imagina que eu sou o Neymar, tá? Então eu recebi uma bola, acertei o passe. Recebi outra, acertei outro passe. Recebi outra, errei um passe. Recebi outra, errei outro passe. Então vamos imaginar, acabou o jogo, eu tive 4 oportunidades de passe, acertei 2 e errei 2. Ou seja, minha performance positiva foi de 50%. Vamos imaginar que a minha meta, puxa, o Neymar é um jogador que precisa acertar 80% dos passes. Significa que naquele jogo, aquela técnica, eu não fui bem sucedido. O que o meu treinador vai fazer e o que eu vou fazer ao longo da semana até o próximo jogo? Eu vou treinar passe. Então eu vou ter que chutar a bola para acertar cone, vou ter que chutar a bola para acertar trave, vou ter que chutar a bola para acertar o pé do meu companheiro que está numa distância um pouco maior e vou fazer isso ao longo da semana até o próximo jogo. Quando chegar no próximo jogo, vai ter alguém ali, efetivamente, medindo isso e vai dizer, nossa, olha só que bom, o Neymar acertou 90% dos passes, porque ele teve uma preparação muito boa. Porém, ele errou cabeceio. Ele tinha que acertar 50% dos cabeceios e ele acertou 40%. O que vai acontecer com o Neymar ao longo da semana até o próximo jogo? Ele já não vai treinar tanto passe, ele vai treinar efetivamente cabeceio. Então, a arte de se preparar significa que, ao conhecer como é que vai ser a sua linha de frente, ou como vai ser o seu dia a dia, ou como é que você vai atuar para conseguir atingir o seu resultado efetivo de venda, ou trazer clientes, ou conseguir clientes para a sua empresa, para o seu consultório, para a sua loja, enfim, você precisa tentar simular como é que vão ser essas situações e você tem que estar preparado para vivenciar todas elas. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre como é que você deve se preparar, para o que você deve se preparar. Mas veja que no seu dia a dia o importante é, antes de você ligar para alguém, antes de você visitar alguém, antes de você receber alguém na sua empresa, na sua carreira, é importante que você treine, que você esteja preparado. Imagina se essa pessoa vai resistir a preço, imagina se essa pessoa vai ser difícil de conversar com ela. Nós vamos aprofundar isso tudo. Como é que você vai estabelecer uma primeira relação com essa pessoa para que ela continue a confiar, a conversar e você atingir efetivamente seus resultados? Então é preciso haver um preparo, você precisa se exercitar. Então eu queria deixar isso aqui com vocês, que essa parte de preparo é muito importante, que você refletisse e anotasse aí no seu material que tipo de preparo você deve e pode fazer para que o seu dia de trabalho hoje ou amanhã comece cada vez melhor e você esteja cada vez mais preparado para lidar com todas as situações, sabendo que essas situações são aquelas que você efetivamente precisa buscar resultados. Então esta é a parte da preparação. À frente, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o planejamento e para o que você deve estar preparado e como você planeja melhor essa preparação para colocar isso tudo em prática.
Até lá!